Bom, muito bem. Em primeiro lugar, Rogério, você já resumiu muito bem, com muita qualidade, as frases que você disse como maior celebridade brasileira e sempre no sentido positivo. Realmente não houve nenhum brasileiro com tanto destaque e respeito e admiração mundial como houve o Pelé. Inclusive houve uma guerra no Haiti que parou naquele dia porque a seleção brasileira jogava lá e o Pelé estava presente. Eu realmente, na minha época de repórter esportivo e comentarista, eu atuei na crônica esportiva até 1990, quando então deixei a crônica esportiva para dedicar-me à crônica política e generalista. No meu tempo de repórter, muitas vezes, eu fiz muitos jogos do Pelé, na época em que ele jogou em Porto Alegre, no Santos contra o Grêmio, quando esteve na inauguração do estádio do Ipiranga, em Erechim, quando ele estava no Santos. Eu me lembro de um jogo memorável, foi a primeira vez que eu estive no Maracanã, em 1964, como repórter, o Pedro Pereira era o narrador, Santos e Botafogo, um clássico fantástico, era o grande Botafogo da época, não é? Com o Garrincha, com o Zagallo, e do outro lado o Pelé, imagina, o Pelé, o Pepe, Coutinho, um jogo memorável, 3-3. Naquela ocasião também tive a oportunidade de entrevistar numa coletiva o Pelé. E o mais marcante mesmo foi quando eu fui escalado na época pela Guaíba para o 10º gol do Maracanã em novembro de 69, tendo o saudoso Milton Jung como narrador, e eu estava na reportagem no campo, e como estava com um cabo muito curto, eu não tive a possibilidade de acompanhar a volta olímpica do Pelé logo após eu ter marcado o 10º gol do goleiro Andrada do Vasco da Gama, numa quarta-feira à noite, com o Maracanã lotado, toda a imprensa internacional sendo representada naquele jogo. E me lembro bem, uma coisa que me marcou muito, é como a Rádio Globo do Rio ecoava muito no estádio. O Valdir Amaral, o narrador, em vez de gritar gol, ele gritou 1000 e repetiu várias vezes. E aquele gol, 1000, ressoava pelo Maracanã. O Pelé fez o gol, todos os jogadores do Santos ficaram o tempo todo paralisados, uma homenagem solene ao ídolo maior do futebol. Pelé pegou a bola no fundo da rede e passou a fazer a volta olímpica pelo lado direito em direção ao setor oposto às cabines de rádio. Quando ele concluiu a volta e veio da minha direção, que estava à frente das cabines, perto dos vestiários, do túnel dos vestiários, eu imaginei que com um cabo curto eu só tinha uma alternativa, seria parar o Pelé. E quando se aproximou, eu saltei nele e peguei ele pelo pescoço, mas com cuidado para não haver protesto dele. Então, em seguida, já ele baforido, cansado, com os outros microfones se juntando e aquele aglomerado imenso de microfone, o meu microfone era o melhor colocado, porque eu estava segurando já àquela altura pelo braço, pelo ombro. E ele fez aquela famosa conclamação às criancinhas pobres do Brasil, porque estávamos nos aproximando do Natal. Então isso ficou muito marcante. No dia seguinte, eu estava hospedado no Hotel Copacabana Plaza, na Avenida Princesa Isabel. Eu fui à banca de jornais para comprar os jornais e fazer o meu boletim para a rádio, e eu percebi que todas as capas de jornais, o Diário da Manhã, que hoje não existe mais, era um grande jornal do Rio, o Jornal do Brasil, o Globo, o Jornal dos Esportes, a Folha de São Paulo, todos tinham a foto do Pelé com o 10º gol e a entrevista, e eu aparecia praticamente em todas as fotos, bem colado a ele, bem à frente dele. Eu registrei aquele fato no concurso Ari de jornalismo, juntei os recortes de jornais e até na época, em 69, eu ganhei o primeiro prêmio Ari de jornalismo pela ideia de ter parado o Pelé para ouvi-lo no 10º gol. Para mim foi muito significativo, uma maneira de participar da vida desse verdadeiro gênio do futebol mundial,
e o homem que melhor representou o Brasil em todos os tempos, em todos os sentidos. Mas se tiver essa foto ainda, publica nas tuas redes para a gente republicar por aqui e citar. É que o Lazier, para quem não pôde acompanhar, o privilégio de acompanhar o Lazier como repórter, comentarista e tudo mais no esporte é incomparável. A sua geração de repórteres do campo não se vê mais há muito tempo. Mas, Lazier, só para fechar, o que o senhor abria na entrevista falando, é o maior de todos, né? E a repercussão dele, né? Falou em Brasil, falou em Pelé no planeta inteiro, mas literalmente, né? Exatamente. E isso a gente na época, nós da imprensa viajávamos muito. Na época os valores eram mais, vamos dizer assim, mais módicos para uma passagem de avião e para diárias em hotel. Eu me lembro que eu fui cobrir uma feira uma vez em Hong Kong e entrei numa loja e um rapaz me perguntou de que país eu era, eu disse brasileiro, e ele começou a dizer Pelé, Pelé, Pelé. Então, isso lá num país chinês, numa cidade chinesa. E isso foi ali pelos anos 74, 75, por aí. Bom, mas de fato foi o maior nome, nós não tivemos prêmio Nobel, o Brasil nunca teve. Nunca teve uma expressão grandiosa na literatura, na pintura, na escultura, mas teve no futebol, na música. Não chegamos a ter nenhum Beethoven, nenhum gênio, mas tivemos um gênio do futebol e que conquistou o mundo e que inclusive despertou os jovens brasileiros para o futebol. Eu atribuo a esse renome do Brasil no futebol exatamente pelo exemplo do Pelé. Na medida em que ele se projetou tanto, ele provocou nas crianças, dos jovens, o desejo de jogar futebol. E ali foram surgindo muitos e muitos craques. Hoje em dia não, hoje em dia já há grandes jogadores de futebol em qualquer parte do mundo. A recente Copa acabou de nos mostrar que o Marrocos, na África, tem grandes jogadores, que a Arábia Saudita ganhou da Argentina, né? Que a Sérvia tem um belo futebol. Isto é, o futebol se espalhou pelo planeta e teve como modelo aquele que foi campeão do mundo em 58, lá na Suécia, com apenas 18 anos, depois em 62 no Chile, embora tenha se machucado na segunda partida e ficado fora do restante da Copa do Chile, mas deu oportunidade a outra estrela que acabou nos dando a Copa do Mundo, que foi o Garrincha, e o Pelé voltando em 70, naquela que foi, na minha opinião, a maior seleção de todos os tempos, onde figurava o Gerson no meio de campo e um ataque com Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Nada parecido até hoje. Então, realmente, a vida é finita, chegou o fim da vida do Pelé, assim como um dia chegará o fim da nossa vida também, mas o Pelé se transforma agora numa verdadeira lenda do futebol. Prazer te agradecer. Eu quero uma palhinha também de trabalho de política, mas a gente começa a recordar, e eu não tenho tanto tempo, só para registrar, o senhor também devia estar por lá, na eliminatória da Copa de 86, que voltou a ser no México. Eu estava no Maracanã, e aí foi a primeira vez que eu vi o Pelé, nos corredores lá das cabines de rádio, e se eu não recordo, o Milton Gonçalves, ator, que faleceu recentemente também, era diretor da Rádio Nacional, e o Pelé ia comentar para a Rádio Nacional aquele jogo. Era Brasil e Paraguai, se não me falha a memória, junho de 85. E não se dava para chegar, até ele chegar na cabine, o Milton pedia, por favor, mas sempre ele atraía multidões. Quando ele veio a Caxias do Sul, na primeira administração do Sartori, ele estava ligado ao governo do Fernando Henrique, devia ser secretário e ministro do esporte, o Rigoto trouxe ele para cá para anunciar uma obra, sempre multidões aonde esse cara andava, é uma coisa incrível, né? Nunca houve ninguém igual, nunca houve personagem que mais atraísse multidões do que o Pelé. E, de fato, eu me lembro bem a Copa de 86, inclusive eu tive a oportunidade de cobrir a Copa de 86 no México, a Argentina campeã, não é? Depois tive em 90, mas aí o Pelé já estava fora. Em 86 o Pelé não estava mais. O Pelé já não foi em 86. Eu acho que a última vez que ele acho que foi em 82, ele também já não foi. Eu acho que... Ele transmitiu com a Globo a Copa dos Estados Unidos. Ele estava lá no Tetra do Galvão.
Perfeito. Tá, exato, ele estava lá. Exato. Mas Muito bem, mas um prazer. Bom, mas tem só uma frase aí, Lula sobe domingo, e o senhor que tentou nesse período todo de 8 anos que o Senado parasse de gastar esses bilhões que gasta, alguma frustração, Lazier? Eu sei que o tempo esgotou, mas por favor. Sim, uma grande frustração, né? Hoje predomina na política de Brasília as pragas do patrimonialismo, do fisiologismo e do corporativismo. A maioria do pessoal da política quer arrumar a sua vida e não arrumar a vida do Brasil. São muitos os vícios e, lamentavelmente, nós estamos aí às vésperas de um governo que nos faz ter muitas apreensões e medos, que é o governo que se aproxima do Lula, se é que ele vai realmente assumir. Houve tantos boatos de que seria impedido, mas eu não acredito que seja impedido, eu acho que vai mesmo ser empossado no próximo domingo. Mas aguardemos os acontecimentos.